O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assinou hoje uma lei que devolve a independência à Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia e à Procuradoria Especializada Anticorrupção. Como destacou o chefe de Estado, essa lei garante a ausência de qualquer influência externa e interferência no trabalho da Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia e da Procuradoria Especializada Anticorrupção. Vamos entender o que mudou desde a aprovação do primeiro projeto de lei 12.414, aprovado pela Verkhovna Rada em 22 de julho. Como os ucranianos reagiram a isso? Porque na Europa essa medida foi recebida de forma positiva e até retiraram suas ameaças de congelar o financiamento para a Ucrânia? E por que o chefe da Procuradoria Anticorrupção Especializada da Ucrânia ainda afirma que a pressão sobre os órgãos anticorrupção na Ucrânia vai continuar? E revelou alguns detalhes sobre por que toda essa confusão foi criada em primeiro lugar. Por que a equipe de Zelensky decidiu inicialmente retirar a independência dos órgãos anticorrupção? Agora parece que devolveram, mas analisando a nova lei percebe-se que não foi uma devolução completa. Sou Alexei Petty. Hoje é 31 de julho, vamos analisar essa questão. Antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Então, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assinou a recém-aprovada lei na Rada Suprema sobre a alteração do Código de Processo Penal da Ucrânia e de alguns outros atos legislativos da Ucrânia, em relação ao fortalecimento dos poderes do Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia e da Procuradoria Especializada Anticorrupção. A seguir, uma citação. Quero agora agradecer a todos os parlamentares pela aprovação do meu projeto de lei, que agora já é lei. Assim que eu assinar o documento, ele será publicado. Isso garante o funcionamento normal e independente dos órgãos anticorrupção, de todos os órgãos de ordem pública do nosso Estado. E, como destacou Zelensky, essa lei garante a ausência de quaisquer influências externas, interferências, inclusive graças às verificações no detector de mentiras. Ele acrescentou que essas verificações serão regulares para todos os funcionários dos órgãos de ordem pública que tenham acesso a segredos de Estado ou que tenham parentes na Rússia. Citação. A decisão é correta. 331 deputados votaram a favor, exatamente como deveria ser na base. E, no geral, é muito importante que o Estado ouça a opinião pública, que escute seus cidadãos. A Ucrânia é uma democracia, com certeza, sem nenhuma dúvida. Os funcionários também informarão imediatamente os parceiros da Ucrânia sobre essa lei. Aqui, lembro que os deputados populares, hoje, 31 de julho, no Parlamento, apoiaram o projeto de lei presidencial sobre a devolução dos poderes à Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia e à Procuradoria Especializada Anticorrupção. A decisão correspondente foi apoiada por 331 deputados populares. A lei prevê que o Procurador-Geral e seus adjuntos não poderão dar instruções aos procuradores da Procuradoria Especializada Anticorrupção. Os funcionários da Procuradoria Anticorrupção estão subordinados apenas ao chefe da Procuradoria Anticorrupção, ao seu primeiro adjunto e ao adjunto. Também é proibido ao Procurador-Geral dar instruções aos detetives da Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia. Simultaneamente, servidores de agências anticorrupção e outros agentes da lei deverão ser submetidos a testes de polígrafo a cada 2 anos. Como sempre, o diabo está nos detalhes. À primeira vista, tudo parece ótimo. Mas a questão é que, de acordo com a nova lei, o Procurador-Geral da Ucrânia pode obrigar os órgãos de investigação preliminar a lhe fornecerem os materiais da investigação, estabelecendo prazos para o cumprimento dessa ordem. Ou seja, ele pode ter acesso aos materiais da Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia e da Procuradoria Especializada Anticorrupção ainda na fase de investigação preliminar. E aqui vou citar as palavras do chefe da Procuradoria Anticorrupção Especializada, Alexander Klimenko, que recentemente afirmou que as tentativas de políticos, funcionários públicos e representantes das forças de segurança de silenciar órgãos como a Procuradoria Especializada Anticorrupção continuarão mesmo após a restauração da independência com a aprovação da lei pela Rada Suprema. Ele falou sobre isso em uma entrevista para publicações e... A seguir, uma citação de Klimenko. Foi um ataque massivo deliberadamente planejado por parte de todas as agências de aplicação da lei contra o sistema anticorrupção. O principal objetivo é obter controle sobre todas as nossas investigações para saber onde estamos investigando, o que exatamente estamos investigando e em que estágio estamos, a fim de proteger as pessoas da responsabilidade criminal. E essa é a frase-chave. Agora lembre-se dos poderes do Procurador-Geral na nova lei. E aqui vai mais uma citação de Klimenko. Ninguém desistiu dos seus planos de impedir o nosso trabalho eficaz.
O único órgão que faz os funcionários terem medo de cometer atos de corrupção é a Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia. O mais importante no nosso trabalho é o enorme efeito preventivo. Zelensky declarou que a lei era necessária para garantir que o trabalho dos órgãos anticorrupção não fosse influenciado por agentes russos. 2 funcionários da Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia foram presos na semana passada sob suspeita de ligação com Moscou. Enquanto isso, Klimenko afirma à publicação que as recentes ações contra os órgãos anticorrupção da Ucrânia foram planejadas secretamente por um círculo restrito de autoridades e as acusações foram feitas sem provas suficientes. Essas são as palavras do chefe da Procuradoria Especializada Anticorrupção. Ele também observou que as prisões tiveram um efeito inibidor tanto no trabalho dos órgãos anticorrupção quanto em suas fontes. Citação de Klimenko. Um detetive da Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia já se recusou a investigar um caso sensível, porque temia que o próprio STA se tornasse alvo. Além disso, vários denunciantes suspenderam a cooperação conosco, por temerem que suas identidades possam ser reveladas, já que o Procurador-Geral pode ter acesso aos materiais do caso. Também menciona a acusação contra Alexei Chernyshov por receber subornos em troca da aprovação de projetos de construção, que na época ocupava o cargo de vice-primeiro-ministro e o chama de um dos amigos mais próximos de Vladimir Zelensky. A publicação Pravda ucraniana, lembro, afirma que o gabinete do presidente deu instruções às autoridades para fazer tudo o possível para destruir a influência da Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia e do Procuradoria Especializada Anticorrupção. Mas ao responder à pergunta se ele acha que foi exatamente Zelensky quem iniciou a campanha contra a Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia e o Procuradoria Especializada Anticorrupção Klimenko, disse que as pessoas devem tirar suas próprias conclusões. Embora anteriormente, em uma entrevista, o chefe do Procuradoria Especializada Anticorrupção Klimenko tenha declarado o seguinte, cito: "Os mais altos escalões do poder no país não apenas estão envolvidos, mas profundamente engajados em minar os esforços anticorrupção na Ucrânia." No final das contas, o que mudou? O projeto de lei número 12.414, aprovado pela Rada em 22 de julho, previa que o Procurador-Geral da Ucrânia teria acesso aos materiais dos casos. A Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia poderá interferir nas atividades da Procuradoria Especializada Anticorrupção, mudar a jurisdição por conta própria e assinar suspeitas. O projeto de lei número 11.533, que devolve à Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia e à Procuradoria Especializada Anticorrupção seus poderes anteriores, que foi aprovado hoje e que garante a independência processual desses órgãos. O documento determina que o Procurador-Geral não pode interferir nos casos da Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia. A mudança de jurisdição requer a concordância do chefe da Procuradoria Especializada Anticorrupção e as decisões processuais da Procuradoria Especializada Anticorrupção permanecem independentes. Também está previsto que os funcionários da Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia, com acesso a segredos de Estado, devem passar pelo detector de mentiras, porém o controle disso será feito não pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, mas sim pelo Departamento Interno do próprio Escritório Anticorrupção. No entanto, o Procurador-Geral, que lembro é nomeado pelo Presidente, ainda poderá ter acesso a determinados materiais do caso na fase de investigação prévia. No entanto, a União Europeia parabenizou a Ucrânia pela aprovação da lei que devolve os poderes à Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia e à Procuradoria Especializada Anticorrupção, que, na opinião deles, resolve os principais problemas em relação à independência dos órgãos anticorrupção na Ucrânia, que surgiram após a votação anterior. Isso foi declarado em uma mensagem da Comissão Europeia. E vou citar essa mensagem para vocês. Com a votação de hoje, a Rada Suprema restaurou as principais garantias de independência dos órgãos anticorrupção. Em nossa visão, a lei soluciona as principais questões de independência da Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia e da Procuradoria Especializada Anticorrupção. No entanto, precisaremos verificar o texto final. A adesão da Ucrânia à União Europeia não termina aqui, pois exigirá esforços contínuos no combate à corrupção e na observância do Estado de Direito. Esperamos que a Ucrânia cumpra rapidamente esses compromissos e tome medidas decisivas quanto ao Estado de Direito. Continuamos acompanhando de perto a situação e estamos prontos para oferecer apoio. E o mais importante, a União Europeia não pretende interromper a ajuda financeira à Ucrânia. Isso foi declarado hoje pelo representante da Comissão Europeia, Guillaume Mercier. Citação: "Posso confirmar que não existem planos como o congelamento dos fundos da União Europeia para a Ucrânia. Agora é crucial que a Ucrânia tenha órgãos anticorrupção independentes e implemente as reformas necessárias para garantir o Estado de Direito." A União Europeia manifestou grande preocupação quanto à lei aprovada na última semana sobre a Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia e a Procuradoria Especializada Anticorrupção.
Desde então, mantemos contato próximo com as autoridades ucranianas para corrigir a situação, transmitindo mensagens muito claras durante todo esse período. A Ucrânia deve manter órgãos anticorrupção independentes. No geral, por enquanto, tudo parece ter voltado ao ponto de partida, mas com pequenas correções. Aqui eu coloco reticências. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like. É isso, cuidem-se, até mais. Legendas feitas por